Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu não sei se você percebeu, mas algumas falas que foram emitidas lá na visita ao Reino Unido para a coroação do novo rei Charles trouxeram aí uma grande polêmica. E essa polêmica toda nos traz uma oportunidade muito interessante para refletirmos sobre as estranhezas do mundo hoje e como o negócio está bem assim encaminhado para o controle total, ok? Antes disso, quero deixar aquele convite para você estar conosco no Manual de Sobrevivência 2023, link aqui embaixo. A gente vai estudar ali realidade espiritual do final dos tempos, jogos de poder lá fora e como eles influenciam aqui e também a educação financeira. Para isso também separei uma lista de livros para vocês, alguns com 50% de desconto, como esse aqui, o Meta Política, sensacional esse livro. O outro também, Os Donos do Mundo, 50% de desconto. E esse aqui que está com 58% de desconto, um livro que custa R$80, saindo por R$33. Os Estados Unidos e a Ordem Internacional Nova é indispensável para você entender o que está acontecendo no mundo hoje, tá? Então vem aqui embaixo, link do curso e link dos livros, tá bom? Vamos lá. Em Londres, o chefe do executivo brasileiro defendeu ali o Julian, aquele lá dos Wick, os vazamentos Wick, lembra? Que liberou documentos ali de que os Estados Unidos estavam bisbilhotando vários líderes globais, inclusive naquela época a então presidenta aqui do Brasil, né? Deu um negócio ali, um aborrecimento muito grande, foi um quiprocó, né? Inclusive o ex-vice líder norte-americano, que hoje é o líder, né, que é o Biden, ele veio ao Brasil ali para tentar dar uma contornada e tal, mas as relações ficaram bem estremecidas entre Brasil e Estados Unidos naquela época, e isso fez com que depois, né, a presidenta acabasse tendo ali um processo de impeachment, e o pessoal progressista sempre disse que aquilo ali aconteceu com a total ajuda dos Estados Unidos, né? Então, os progressistas devem ficar atentos, né? Porque o cara que eles dizem que ajudou a tirá-los do poder, hoje está na cadeira máxima nos Estados Unidos, né? Então, eles precisam ficar bem atentos com relação a essa história toda. E aí, uma das suas falas lá em Londres, o chefe do Executivo Nacional foi perguntado sobre o Julian, né? Que é o cara que liberou esses documentos todos lá em 2010, e ele falou, isso é um absurdo que ele ainda esteja atrás das grades, o cara fez tanta coisa boa, né? E ele criticou até a imprensa, falando que a imprensa deveria estar mais engajada, né, em defender assim a causa do Julian e também defender que ele seja liberto, né? Inclusive, no ano passado, durante um evento que aconteceu em Alagoas, o atual chefe do executivo, ele sugeriu até que o Julian deveria receber um prêmio Nobel, ok? Porque revelou ao mundo que os Estados Unidos estavam bisbilhotando todo mundo, né? E ele chegou a afirmar na ocasião que os Estados Unidos tiveram a coragem de pedir desculpa para Angela Merkel, mas não teve a coragem de pedir desculpa para o Brasil, né? Vejam o nível do problema. Alguns no cenário aí midiático estão falando que isso é impertinente, né? O chefe do executivo não deveria estar fazendo isso, deveria estar conclamando o mundo para que Moscou libertasse um jornalista lá do Wall Street Journal que estaria fazendo uma reportagem lá na terra do Pudim e acabou sendo detido dizendo que ele estava ali agindo sob ordens do Estado norte-americano para coletar informações de atividade de uma das empresas do complexo industrial bélico de Moscou, que informações essas que constituem segredo de Estado lá para o país, tá? Então esse jornalista foi preso pelo sistema ali de inteligência deles, né, no dia 29 de março e está até hoje aí lá no Chilindró, né? Muita gente falou, o chefe do executivo brasileiro devia estar empenhado nisso e tal. Mas voltando aqui à história do Julian, né? É muito curiosa a história. Você vê que um cara que liberou esses documentos ali particulares, que os Estados Unidos estavam bisbilhotando o mundo todo, logo depois de ele ter feito isso, surgiram duas meninas falando que ele teria feito maldade com elas, né, e tal. Vejam como é que o sistema é bruto, né? O cara rapidamente ali já conseguiram ali duas pessoas para
para tirar o cara de jogo, e ele está nessa encrenca até hoje, né? Alguns dizem até que uma das meninas tinha envolvimento com a CIA, que ela era uma cubana que é contra o castrismo e tal, que teria vínculos com a CIA, a gente não sabe exatamente, né? Mas é bom para você ver como é que a banda toca, né? Você vê que um cara que libera os documentos lá rapidamente, como eles não conseguiram enquadrá-lo ali como tendo feito algo errado ao liberar documentos que eram sigilosos, botaram ali o cara numa encrenca de ter feito ali maldade com as meninas, né? Que é algo que, para o comprometimento da reputação de alguém, é muito poderoso, né? Porque quando você diz que um homem fez maldade com criança ou com mulheres, a fala dele fica descaracterizada, ninguém vai querer confiar nessa pessoa, nem prestar atenção nela, né? Ele fica com a sua autoridade de fala totalmente comprometida, né? Então, assim, é interessante a gente ver como é que o sistema está sempre amassando, né, essas pessoas que tentam trazer esses conteúdos. Um dos casos interessantes também, que vale como uma reflexão, é o caso do escritor Ernest Hemingway. Você lembra do Hemingway? Você já leu alguma coisa do Hemingway? Um autor assim vencedor do Nobel, né, de literatura. Escreveu livros assim que marcaram, né, marcaram completamente a literatura mundial, como por exemplo o livro de 1940 Por Quem os Sinos Dobram, né? O Velho e o Mar também, né? Livros assim importantíssimos, que alguns desses aí que deram para ele o Nobel da literatura, né? Então ele ganhou ali o Nobel da literatura em 54 e o Pulitzer de ficção em 53, né? Então foi uma sequência aí de vitórias muito importantes. E o Hemingway, ele teve um enorme problema também, porque em 1961 ele acabou tirando a sua própria vida, né? E alguns dizem que ele fez isso porque ele era um cara que estava numa época de bloqueio criativo, não conseguia escrever mais. Outros diziam que é porque ele era um cara muito vigoroso e tal, e já não estava mais no vigor da sua juventude, como aparece um pouco no livro Velho e o Mar. Mas alguns dizem, e hoje isso está melhor comprovado, que pode ter sido o seu estado mental ter ficado comprometido por causa de uma pressão que o FBI estava fazendo sobre ele, né? Porque ele reclamava, né, nesses últimos anos de vida, constantemente que ele estava sendo seguido por agentes do FBI, né? E ele acabou sendo enviado para várias clínicas de tratamentos psiquiátricos, né? E nessas clínicas eles falavam que a sua casa estava grampeada, telefone grampeado, né? Tinha um monte de coisa ali para espioná-lo e tal. E ele acabou ali tendo prescrição de tratamento ali com elétrico, né? Então, um negócio muito, muito complicado. Talvez isso tenha atrapalhado um pouco a estabilidade mental dele, né? Mas o que acontece é que muitas décadas depois foi descoberto que sim, o FBI estava bisbilhotando ele desde os anos 40, né? Porque ele tinha muito negócio de viajar de barco ali no Mar do Caribe, estavam suspeitando de que ele poderia ter algum envolvimento com os cubanos, tentar querer ter algum vínculo com os cubanos para fazer alguma coisa contra os Estados Unidos, né? Então, hoje, depois de documentos liberados, sabe-se que realmente ele era monitorado e que tinha coisa, os telefonemas dele estavam assim grampeados e tal, olhavam as contas bancárias dele, olhavam também seu correio, né? E isso, né, você vê como é que as coisas são, né? Esse mundo da espionagem em geral, né? Então, talvez tenha sido uma situação que gere um pouco de um desconforto diplomático, essa fala do chefe do executivo brasileiro, porque ele fez uma crítica ao Reino Unido estando no Reino Unido, né? Então isso aí pode ficar um pouquinho incômodo. Mas é importante a gente aproveitar essa situação para pensar como o sistema monitora e amassa todos aqueles que são enxergados ali como obstáculos e problemas, né?
Então fica essa reflexão. O que você achou disso tudo, desse vídeo? Você acha que a fala foi impertinente? Você acha que isso pode gerar algum desconforto diplomático? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários e fica aí o convite para você estar conosco no Manual de Sobrevivência 2023, primeiro link aqui embaixo, e também adquirir os livros. 50% de desconto para os donos do mundo, 50% de desconto para o Metapolítica e 58% de desconto para os Estados Unidos e a Ordem Internacional Nova. Livro de R$80 sai por 33. Isso aqui vai abrir os seus olhos para entender o que realmente está acontecendo no mundo hoje, tá? Um abração, fique com Deus, voltamos em breve, links aqui embaixo, examine todas as coisas que tem que é bom. Valeu!